Nós temos como texto áureo Romanos 12, 6, 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a verdade prática, que é, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. O que é importante? Quando eu falo em mestre, qual que é o mestre que vem na nossa cabeça? Em quem nós pensamos quando eu falo a palavra mestre? Jesus, né? Então ele é o maior mestre que já existiu. Durante essa semana eu fiquei lendo algumas passagens falando sobre a didática de Jesus, né? Como ele sabia abordar cada pessoa de uma maneira para que a pessoa entendesse. Estão aí os ensinamentos dele de todas as maneiras. Alguns ele exortava, alguns ele contava parábola, né? Outros ele só fazia um questionamento. Então, as maneiras que Jesus aplicava a didática era de acordo com para quem ele estava falando, para que a pessoa entendesse. E esse é o maior ministério do mestre. Saber para quem você está falando e como atingir aquelas pessoas. Não adianta eu falar palavras bonitas para pessoas que não vão entender. Da mesma forma, não adianta eu falar de uma forma leiga para quem é doutor, né? Então eu preciso saber que público eu vou atingir para eu poder ensinar. Às vezes as pessoas falam para mim, né? Eu fico nervosa de ficar aqui na frente. Uai, você está acostumada a dar aula? É diferente. Por quê? Eu vou dar aula para pessoas que não sabem do que eu estou falando. E aqui eu parto do pressuposto que todo mundo sabe do que eu estou falando. E todo mundo tem a acrescentar, né? Na verdade, isso aqui é uma escola justamente por isso. Nós trocamos informações, né? Inclusive, aí eu vou entrar mais especificamente na minha área. Essa questão de o aluno sentar um atrás do outro, olhando para a nuca do outro, ela veio lá de Getúlio Vargas, porque eles tinham que ser militares. O professor era o único detentor da sabedoria. E aí, eles precisavam prestar atenção só no professor. Se você for fazer hoje uma pós-graduação, uma graduação, você vai perceber que mudou. Que a maioria senta em círculo, divide aquele conhecimento. Não é mais uma única pessoa que é detentora daquilo. Até porque realmente não é. Alguém sabe de tudo? Né? Só Jesus, né? E ontem, como eu sempre falo para vocês, primeiro, Deus trabalha na gente para depois a gente passar aquilo para as pessoas. E ontem, no culto dos adolescentes, o Carlos estava dando a palavra, a Paula estava conversando com um adolescente, e eu fiquei com o José Carlos. E aí o Carlos pediu alguns adolescentes para se ajoelharem, para pedirem perdão, pelas coisas que fizeram durante a semana, né? E o mais interessante, o José Carlos está aprendendo a andar, né? E ele fica igual o corozinho no colo da gente. E ele, inquieto, coloquei no chão, pensando que ele queria andar. Ele ajoelhou. Ele ajoelhou junto com os adolescentes. O que Deus me tocou na hora? Mais do que palavras, ensinamento é exemplo. Mais do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. Mas se eu não exemplificar, de nada adianta, né? E eu achei aquilo assim, o máximo. E ele levantava a mãozinha, orando. Eu falei, gente, que gracinha. Questão de exemplo, né? E aí, essa é a diferença entre Jesus e os fariseus, por exemplo. Por que Jesus arrastou uma multidão naquela época? Porque ele vivia o que ele pregava. Os fariseus não. Os fariseus falavam uma coisa e faziam outra. E aí as pessoas começaram a perceber o exemplo de Jesus e começaram a seguir aquilo.
muito interessante também para nós pontuar por que nós somos uma nação tão carente de mestres. Por que nós somos uma nação que não valoriza o mestre? Primeira coisa, o brasileiro não gosta de ler. Nada. Né? O povo gostava, eu não sei se ainda gosta, porque eu nem participo mais, gostava muito de comprar aquele jornalzinho daqui por causa do selo, né? O selo para trocar tudo quanto é coisa que tinha. Mas ler mesmo, ninguém lia. Outra coisa, a quantidade de erros de português que tinha naquele jornal era assim, né? Mas, enfim, qual que era a finalidade dele? Alcançar pessoas. Talvez se ele colocasse uma linguagem mais culta, ele não alcançaria. Aí, por que as pessoas têm preguiça de ler? Começa a ler e fala assim, não, esse trem é muito chato, essa linguagem é muito chata. Eu não esqueço do pastor João falando assim, olha, você está com problema de insônia? Levanta e vai ler a Bíblia. Mas dá um sono. Por quê? Gente, se você não estiver atento à palavra de Deus, você dorme, porque é uma linguagem antiga, é uma linguagem maçante, repetitiva. Quem já dormiu lendo números, por exemplo, né? Levíticos, nossa, e filho disso, e filho daquilo, e da tribo tal. Aí você pensa, isso não vai acabar, não? E nós somos essa nação. Somos essa nação que não gostamos de ler, que não acostumamos a ler. E o pior, nós trazemos essa cultura para a nossa igreja, para as igrejas em geral. Eu sei da palavra de Deus aquilo que as pessoas falam ali na frente, né? Então eu sei João 3,16, que mais? Quais versículos mais a gente sabe de cor? Salmo 23, 91. Então, esses que todo mundo repete, nós sabemos. Aí, a primeira vez que eu vi o Carlos pregar, eu ri demais, porque ele ficava falando dos adolescentes o tempo todo, né? Eu estou nessa mesma vibe, viu, gente? Porque os adolescentes são a melhor escola que nós temos. Vocês não têm noção. Como o Espírito Santo move naquele culto e como eles ensinam a gente a aprender. E aí, eu propus uma brincadeira, né? Para a gente escolher um livro da Bíblia, os meninos lerem e a gente fazer uma dinâmica, né? E aí, a Paula falou assim, então você faz as perguntas, porque você faz umas médias, uma fácil, uma mais difícil, né? Aí o Carlos falou assim, realmente, a gente escolheu o livro de João. E aí eu fiz a pergunta, quem escreveu o livro de João? Será que eles sabiam quem escreveu o livro de João? Será que nós sabemos? Semana passada, a pastora Alba nos exortou falando sobre o livro de Judas, né? Inclusive, eu levei outra bronca indiretamente durante a semana, porque eu comentei isso. Por quê? É uma página só. Alguém já leu? Quem já leu, por favor, levante a mão. Alguém sabia que tinha o livro de Judas na Bíblia? Alguém sabe que é o Judas que não é o Judas que traiu Jesus? Né? Então, são perguntinhas básicas, coisas básicas que a leitura nos ensina. E aí, qualquer pessoa, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, chega uma pessoa que decorou um pouco mais de versículo que você, com versículos isolados, e te leva a pensar em doutrinas totalmente diferentes, porque você não tem conhecimento. Então, para nós, é importantíssimo, até a lição fala para eu fazer uma dinâmica de leitura, mas para nós é importantíssimo a leitura. Gente, os anos bíblicos da vida vem assim, você lê um capítulo no Velho Testamento, um capítulo nos Salmos, um capítulo no Novo Testamento. Eu te digo como professora de literatura, que eu passo isso todos os dias. Começa lendo um versículo, já é o suficiente. Hoje um versículo, amanhã eu vou ler 2, depois eu vou ler 3, e você pega o hábito. Mas se você se propor a ler a Bíblia toda em um ano, aí como os livros que eu disse, você chegar em Levítico, em Números, você desiste.
desiste. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a aprender. E foi isso que Jesus fez com os discípulos, por exemplo. Ele ensinou os discípulos a ensinarem. E aí depois nós vamos ver lá em Atos as coisas grandiosas que os apóstolos fizeram, porque aprenderam a ensinar. Vamos lá. Primeira coisa, como eu falei no começo, Jesus é o mestre por excelência, né? Nós temos aqui os textos de referência, e agora a tia vai pedir. Alguém abre em Mateus 7, 28, 29. Se não quiser conseguir ler aqui, eu passei para o slide, tá? Outra pessoa abre em Atos 13, 1. Outra pessoa em Romanos 12, 6 e 7. E outra pessoa em Tiago 3, 1. Vamos lá? Quem achou Mateus, por favor, levanta e lê para a gente, por favor. Amém. Então, o que nós tiramos do 7, 28 e 29? Que para você ensinar, para você ser mestre com excelência, você tem que ter autoridade. Como que a gente adquire autoridade? Como que eu sei literatura, por exemplo? Vamos pegar o José Alves. Como que o José Alves sabe ciências contábeis? Que, tecnicamente, na faculdade, ela é meio ilusória, né? E você descobre que tem um monte de coisa que dá para fazer diferente. Como que ele sabe? Prática, estudo, dia a dia. Todo dia ele faz a mesma coisa. Como que a pastora Alba sabe as leis para advogar? Não, hoje chegou um caso aqui, aí eu vou procurar o livro que tem isso, e daqui a pouco eu respondo a senhora. Ou ela já é autoridade nisso. Né? Então, para termos autoridade, e eu achei interessante quando fala aqui, que naquele comentário do Hernandes Dias, fala o seguinte, que Jesus, ele não só ensinava com autoridade, mas ele também demonstrava como ter essa autoridade. Né? Às vezes a gente vê, essa semana até inclusive, as coisas vão acontecendo. Eu discuti isso com a pastora Alva, ela até riu de mim. Por quê? Porque falaram assim, Rejane, você segue as ordens sem questionar. Eu sigo as ordens sem questionar de quem eu sei que tem autoridade. Agora, não é autoridade, como que eu vou não obedecer? E isso é interessantíssimo, que foi uma área que Deus trabalhou muito, muito na minha vida. A Igreja Batista Renascer, ela entrou no meu coração, primeiramente, pelos cursos que ela dava. E eu gostava muito desse negócio de estudar, amo estudar. Então, o que me chamou a atenção na igreja foi mulher única, né? Depois vieram os outros, e o meu esposo também fez vários, que eu vi que realmente davam resultado e tinham crescimento. E antes desse mulher única, a pessoa falava assim, Rejane, faz tal coisa. Eu falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, quem mandou em mim já morreu há muito tempo. Não obedeci. Eu não obedecia. Teve vezes de eu trabalhar em algum lugar e não gostar, porque, sei lá, vários motivos, a pedagogia não era a mesma que a minha, olhou torto para mim. Eu mandava um e-mail, olha, não trabalhei mais não. Nem lá voltava. Porque eu tinha problema com a autoridade. A partir do momento que eu percebi que Deus é nossa maior autoridade, que Jesus é nossa maior autoridade,
foi muito diferente o meu posicionamento. E como que a gente descobre isso? Que Jesus é a autoridade. Estudando, lendo, descobrindo o que Ele faz pela gente. É muito fácil falar assim, Jesus morreu por nós. Tá, e daí? Como que eu sinto isso na minha vida? Ele está me ensinando todos os dias. Seja isso, seja aquilo. Mude nisso. O Espírito Santo vai lá e fala. Às vezes a pessoa fala uma coisa para vocês e fala assim, vou responder. Aí o Espírito Santo. Aí você. Por quê? Ainda Ele está nos ensinando. E todos os dias nós podemos ser melhores do que ontem. Atos 13, quem abriu? Treze, 1. E Saulo. Então, aqui em Atos 13, ele enumera os professores que tinha na igreja de Antioquia. Eu fiquei em dúvida nesse Antioquia, se era Antioquia ou Antioquia. Mas, enfim, os professores que tinham. Por quê? Quando você chega numa igreja, ou você vai seguir de uma determinada doutrina, você tem muitas dúvidas. Pelo menos é normal a gente ter, né? E aí, o que você faz? Tem que procurar os mestres. Olha, o que significa isso? O que significa aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Por exemplo, por que eu tenho que tomar a Santa Ceia todo mês? Alguém sabe por que tem que tomar a Santa Ceia todo mês? Exatamente. Romanos 12. Alguém abriu em Romanos 12? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Como que você ensina uma pessoa se você não sabe? Então, a primeira coisa que nós precisamos é aprender. E aí, é muito interessante porque, como seres humanos, nós não temos a humildade de admitir que precisamos aprender. Ou eu estou errada nisso? Escuta, pastor, o que isso significa? Não vou falar não, estou com vergonha dele, ele vai achar que eu não sei nada. Né? E eu achei isso interessantíssimo, por quê? O professor, antes de tudo, ele tem que ter humildade. Porque ele precisa aprender. E você só aprende absorvendo da própria Bíblia ou com outra pessoa que tem mais autoridade que você. E aí? Nós temos essa humildade para aprender? Ou eu fico no que o pastor Eudes, no que os pastores, de uma maneira geral, falam na igreja? Mais uma vez citando, né? Quantos cristãos leem a Bíblia todos os dias? Vamos fazer uma dinâmica aqui, como diz o Carlos. Todo mundo fecha os olhinhos. Todo mundo de olho fechado. Quem lê a Bíblia todos os dias, levanta a mão. Pode abaixar. Quem lê a Bíblia de 2 em 2 dias, levanta a mão. Pode abaixar. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, levanta a mão. Pode abaixar. E quem só aprende da Bíblia na igreja? Quem só escuta a Bíblia na igreja e pronto? Pode abaixar. Então, hoje, a lição que eu quero que fique, e que o Espírito Santo quer que fique, é: aprenda de Deus. Aprenda mais de Deus. Gente, hoje nós temos aquela vida corrida,
que a desculpa melhor é, eu não tenho tempo, né? Existem o bendito podcast, que tem versículos lá, que tem livros inteiros para você ouvir. Você não precisa ler, você ouve. Será que aí, por exemplo, vou falar da parte das mulheres, que é a que eu sei mais, né? A gente vai limpar a casa e coloca uma música. Por que eu não coloco a Bíblia? Por que eu não estou escutando a palavra? Ou por que eu não estou escutando uma pregação? Mas eu escuto uma música qualquer que não me edifique em nada. Né? Então, assim, o tempo, na verdade, é a gente que faz. Uma vez eu li em algum lugar, que eu não me lembro no momento onde, mas que fala assim: se você não tem tempo para fazer, não é sua prioridade. Então, se você não tem tempo para ler a Bíblia, não é sua prioridade. Mas eu tenho certeza que quando acontece algum problema, a sua prioridade é falar com Deus. Ele quer que vocês aprendam, que nós aprendamos, para que nós possamos levar a palavra dele a mais pessoas. Nós temos uma realidade deturpada, porque no Brasil, a cada esquina você vê uma igreja. Né? Então, assim, para nós, os brasileiros já foram todos já conhecem a Bíblia. Mas será que conhece? Será que conhece a verdade? Que tipo de ensinamento ele está seguindo? Então, nós vamos para parte 1. Conversando demais hoje. Nós vamos para a parte 1, que vai falar de Jesus, o mestre por excelência. Primeira parte, o mestre da Galileia. Onde que Jesus começou o ministério dele? Onde? Onde Jesus começou a pregar? Na Galileia. Mas antes disso, ele pregava? Quando ele era criança, ele já conversava com as autoridades. E as autoridades já discutiam com ele as verdades, né? Então, assim, primeira coisa, ser mestre é um dom. Você nasceu com ele. Ser mestre, ensinar, conhecer é um dom. Agora, se você tem o dom e não utiliza, ele atrofia. Jesus, ele começou utilizando lá quando ele era criança e na Galileia que ele realmente se solidificou. Pregava, ele andava pregando e as multidões iam aumentando dia a dia. Por quê? Aí, frisando de novo, não que ele fosse só autoridade, mas que ele pregava aquilo que ele vivia. Às vezes, nós nos sentimos constrangidos em falar, por exemplo, no nosso trabalho, que somos evangélicos, porque o meu testemunho não é de evangélica. Que tipo de evangélico é você? Às vezes, eu perco a oportunidade de ganhar uma vida porque eu tenho vergonha das minhas atitudes. Eu quero até ensinar, eu até sei decorar alguns versículos, mas como que eu vou ensinar se eu não sei, se eu não faço? Como? Né? Segunda coisa, o mestre divino. Por que o mestre divino? O que vocês acham que esse nome significa? Por que ele é um mestre divino? A tia aqui é um pouco brava, eu só vou continuar sem responder. Senão vocês vão ter que ficar olhando para minha cara até a hora da Santa Ceia. O que é o mestre divino? Por quê? Pode falar, pastor. Era para darmos divindade. Exatamente. Ele era um ser totalmente de Deus e que Deus fazia tudo através dele, por meio dele, né? Então, assim,
mestre divino, mestre da Galileia. Só, assim, títulos superiores a todos nós. Que título eu estou ganhando hoje? Se, segundo o meu conhecimento bíblico, eu consigo ser uma mestre? Ou um mestre? O que eu sei hoje da Bíblia, eu consigo ensinar? Ou eu escuto e saio, escuto domingo à noite, segunda de manhã, eu nem sei o que o pastor pregou mais. E o mestre da humildade. Esse mestre da humildade é interessante porque, naquela época, os doutores, eles não faziam nada. Eles eram servidos o tempo todo, né? E aí, vai Jesus e, peraí, vem cá, vou lavar seu pé. Era uma cultura da época, chegar para comer na casa de alguém, como eles andavam sempre de sandália na poeira, né? Vamos lavar os pés. Mas isso era feito por subalternos. Como que Jesus vai fazer isso? Como? Demonstrando o que nós precisamos para aprender. Simplesmente humildade. E essa humildade, ela não é só sobre questionar. É sobre escutar uma exortação do seu pastor, da sua pastora, de uma pessoa superior e aceitar. Eu lembro que, quando eu era aborrecente, uma professora minha, um dia falou assim, Rejane, você é soberba demais. Aí eu fiquei, gente, eu achei aquilo o máximo, eu achei que ela estava me elogiando. Até porque a palavra soberba, né? Você é soberba demais. E eu fiquei super feliz. Quando a criatura resolveu ir no dicionário e saber o que era soberba, aí a soberba bateu. Não, eu não sou assim, não. Eu não sou assim. E assim, realmente, nessa área, eu tive que aprender muito. Muito mesmo. Muito. E é interessante, porque o dia que a pastora Lu estava ministrando a lição, ela falou assim, a Rejane falou que leu a lição durante a vinda para a igreja. E ela passou uma excelente lição, palavras dela, né? Aí, ela falou assim, isso é dom. E eu fiquei pensando, gente, às vezes nós procuramos dons onde não tem, onde a gente quer. Por quê? Vou falar da minha experiência. Minha família, eu brinco para os meus alunos que até os cachorros lá em casa é médico, menos eu. Porque eu não posso ver sangue, você tem que me acudir. Morro de medo. E não é uma área minha mesmo, mas assim, como todo mundo é médico, eu sou professora, eu falava assim, gente, qual que é o propósito da minha vida? Né? E aí ficava procurando, eu queria outra profissão, não essa, porque essa não era a minha praia. E aí, o dia que a pastora Lu falou isso, eu fui lembrando de coisas que meus alunos falam. Por exemplo, Rejane, na hora que eu estava fazendo a redação, eu lembrei tintim por tintim do que você falava. Eu escutei sua voz me falando. Ensinar é isso. Ensinar é marcar a vida de alguém. Quem de nós não esqueceu uma professora que foi excelente na sua vida? Nós lembramos dela até hoje. A gente tem características dela, inclusive, né? A gente vai aprendendo. E, para mim, ser professor não era gratificante. Só que eu descobri que, além de ensinar, eu preciso aprender. E uma das coisas que eu aprendi é que o dom que Deus me deu foi esse, ponto. Não adianta eu brigar querendo falar em línguas, querendo fazer outra coisa, que esse é o dom que Deus me deu, né? E qual que é o dom que Deus te deu? E você tem desenvolvido ele? E você aceitou ele? Porque às vezes, o que acontece? A soberba, né? Vou usar essa palavra. A soberba bate. Ah, não, esse dom é muito medíocre, eu não quero, não. Meu dom é de ser diaconisa. Adoro arrumar, limpar. Tá, e daí?
Mas tem gente que não aceita isso. Por quê? Porque isso é muito humilde. Eu quero estar no altar, eu quero aparecer, eu quero ser gravada, né? E às vezes o que Deus tem para você é você e as pessoas com quem você convive. Você já conseguiu converter as pessoas da sua casa? Quando as pessoas da sua casa estão com problemas, elas te procuram? Porque isso é dom divino, é ensinar. Seu filho e sua filha te procuram quando estão com problemas? Você já tem esse dom de mestre. Ele te deu pedras preciosas na mão, filhos. Se não dá filhos físicos, dá filhos espirituais. Você tem conseguido ensinar? Aí a pergunta que a gente sempre faz, será que era o que Jesus daria de conselho? Porque pelo currículo dele, né? Mestre da Galileia, mestre divino, mestre da humildade. O que eu tenho falado da Bíblia ou aconselhado a meus filhos, sejam eles físicos ou espirituais, é de acordo com a palavra de Deus? É de acordo com o que Jesus falaria? Vocês já viram aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Vamos lá. Próxima, segunda questão, é o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Tá. Hoje, nós temos Bíblias de todos os jeitos, Bíblia para desenhar, Bíblia para pintar, Bíblia para fazer um monte de coisas, né? Várias versões de Bíblia. E é engraçado que a gente nunca está feliz com aquela versão que a gente comprou. A gente quer sempre outra, né? Saiu outra, opa, peraí, eu quero aquela. É, exatamente. Só que é o seguinte, na época de Jesus, não tinham as Bíblias. Eles aprendiam da palavra, do que era pregado. Né? Não tinha as escrituras, mas não desse jeito que nós temos, aquele apoio teológico, que tudo que você vai ler tem a explicação embaixo, né? Tem uma palavrinha difícil, tem a explicação. E lá não, o mestre era para isso, era uma ordem de Jesus que eles levassem a palavra, que eles conseguissem alcançar a todas as nações. E lá em Mateus ainda 28, fala isso, fala assim, todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, ser mestre é mais do que isso, é mais do que pregar na igreja, é mais do que falar para uma sala de escola bíblica. É levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Já perceberam quando acontece alguma coisa com a gente na rua? Seres humanos normais, né? O fulano de tal me fechou ali no trânsito. Vocês não contam meu marido não, mas ele está dirigindo e ele é a pessoa mais calma do mundo no trânsito. Não existe igual ele. Se tem uma placa de 40, ele anda 40 naquela via inteirinha. E aí, o povo corta ele deixa todo mundo passar na frente, sabe? E aí, dá preferência. E aí, às vezes, vem uma criatura e corta. Aí, gente, a Regiane adora. Ele está lá dirigindo e eu... a buzina, ele para com isso. Por quê? E uma coisa que eu achei interessantíssimo, eu assisto muito a pregação de um pastor aí, e ele é mais ou menos assim como eu, sanguíneo no último, né? Tudo que acontece, ele já revida. E aí, uma coisa que o pastor Eudes e a pastora Meire me ensinaram, que eu usava muito no trânsito, né? Esse pastor falava assim, fulano me cortou, ô cego de Jericó, por favor, né? Para de fazer isso. Mas esse cego de Jericó, eu estou abençoando ele? Qual que é a minha intenção quando eu falo isso? Era de xingar mesmo, mas eu quero usar a Bíblia para me esconder, né? Vou usar a Bíblia para me esconder, que é bem melhor. Então, assim,
né? O filisteu é ótimo. Então, assim, a ordem de Jesus para que nós preguemos, para que nós levemos o evangelho a todas as pessoas, fala nada não. Em compensação, o meu marido anda sempre 20 e a pastora mais de 120. Falar nada. Enfim, a ordem de Jesus não é para você subir num púlpito. Está escrito isso na Bíblia, pastor, que a gente precisa subir num púlpito para falar sobre a palavra de Deus? Eu preciso estar num terminal cheio de gente para falar sobre a palavra de Deus? Então, assim, a nossa ordem, a ordem que Jesus nos deixou, pregar o evangelho. Eu não preciso de uma multidão, eu preciso de uma pessoa. Né? Eu não preciso de saber a Bíblia de cor, mas eu preciso andar segundo a Bíblia. Segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. Gente, o livro de Atos, né, eu vou perguntar isso, né? Mas quem já leu o livro de Atos, sabe o mover de Deus sobre os apóstolos para que eles conseguissem mais almas, né? Eles realmente pegaram para si a ordem de Jesus e começaram a doutrinar. Começaram a ensinar. Às vezes a gente pensa que doutrinar é só doutrina mesmo, mas ensinar vai além disso. Ensinar é você aplicar aquela doutrina. Eu posso saber a parte teórica. Se eu não aplicar, vai adiantar? Se eu não te ensinar como aplicar, vai adiantar? Vamos pensar nas coisas mais difíceis, né? Por exemplo, você compra um móvel, aí vem aquele manual de instrução, como montar. Alguém já conseguiu montar o móvel com aquele manual de instrução? Gente, é a teoria. Ela está ali para ser aplicada. É a doutrina. Mas e a parte do ensinamento? Como que eu vou aplicar essa doutrina? E o mais interessante que nós precisamos pensar, e isso o nosso pastor quase não gosta, né? É ensinamento persistente. Fala, pastor, que você não vem na igreja hoje à noite. Pra vocês verem. Fala, pastor, que você não vai vir hoje à noite. É ensinamento persistente. Porque ele sabe a importância disso. Ele sabe a importância de que vocês não viram, apenas eu vi, mas a quantidade de pessoas que realmente lê a Bíblia e sabe do que Jesus está falando. O que Jesus pede para você. Então, se você não lê, se você não aplica, pelo menos vem para a igreja aprender. Você escuta. Pelo menos. Achei muito bonitinho ontem o adolescente que pregou. Ele escutou, os nossos adolescentes, eles contemplam um adolescente em tudo quanto é lugar e igreja. Tem vários adolescentes de outra igreja aqui. E ele escutou a palavra na igreja dele, falando, e eu achei muito forte, porque ele perguntou para o Carlos assim, Carlos, quem vai pregar sábado? Aí o Carlos falou assim, você. Aí ele já falou, amém. Mas ele falou aqui, eu já sabia que o Carlos ia responder isso. Por quê? Qual que era a mensagem dele? Ele falou sobre a parábola das 10 virgens. Você tem azeite na sua lamparina? O que é o azeite na lamparina? Você tem fé, você lê Bíblia, você sabe. Nós estamos num tempo bom que nós temos acesso a todas as Bíblias. Mas, no mundo todo, as pessoas têm esse acesso? Então, muitas pessoas, elas precisam decorar. Quem já assistiu aquele filme, O Livro de Eli? Né? Fortíssimo aquele filme. Porque ele decorou toda a Bíblia.
quando ele chega lá para poder imprimir a Bíblia, o cara fala assim, me dá aí. Ele, não, pode escrever. E aí ele começa. A gente tem essa mania, né? A gente sabe o primeiro versículo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí dá preguiça, ninguém mais sabe nada. Aí nós vamos lá para o Salmo 23, 91. Provérbios, alguns a gente sabe, né? Algumas coisas de provérbios. Mas isso, além de estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente. Aliás, além de estar na nossa mente, tem que estar no nosso coração. Não tem como eu falar sobre uma coisa que eu não acredito. Não tem. E nós vamos para a importância do ministério do mestre. O ministério do mestre é uma necessidade urgente da igreja. Por que você acha que a igreja precisa de mestre? O que nós precisamos de mestre? Por quê? Replica aí, Ramon, que eu não escutei, não. Para que o conhecimento chegue a toda a igreja. E isso é uma necessidade urgentíssima da igreja. Vocês acham que é fácil para o pastor ou para a pastora escolher quem vai pregar no culto de domingo? Toda pessoa está habilitada a fazer isso? Né? Ela tem conhecimento suficiente, ela não vai falar besteira. Ela vai falar a doutrina da igreja ou ela vai ensinar outra coisa. Então, assim, a igreja, ela precisa de mestres. Se você está lá no departamento infantil, no departamento de adolescentes, de jovens, de adultos, estude a Bíblia. Não é ler. Não é só ler. É entender do que está falando, qual que era o pano de fundo disso. Aconteceu aquilo ali naquela época, porque era uma cultura. Como que era? Uma vez, é uma coisa assim, geral, infelizmente, das igrejas em si, falar que a Bíblia, ela fala por ela só. Sim, ela fala por ela só. Mas nós precisamos aprender. E como que a gente aprende? Com pessoas que também estudaram, que também comentaram. Se não tinha Bíblia comentada, se não tinha livro de apoio, como que eu sei qual foi a história por trás daquilo? Por que aconteceu aqui? Por que no Velho Testamento as pessoas traziam sacrifício? Por que eu deixei de trazer sacrifício? Escutaram o que o pastor falou? A maioria dos comentários bíblicos passa de 20 anos de pesquisa. Então, assim, uma vez eu tive uma dúvida e fui perguntar para uma pessoa o que aquilo significava. Né? Porque tem muita gente que tem aquela mania de abrir a Bíblia, pegar um versículo e Deus está falando comigo nesse versículo. Tá, mas o que ele quis dizer nesse versículo que eu não sei? Aí eu fui perguntar para uma pessoa, olha, o que está escrito aqui? Olha, resposta da pessoa. Eu parto do princípio que a Bíblia se explica sozinha. Então, você entra no quarto, ora que Deus vai te dar a resposta. Tudo bem, né? Vamos lá. Mas, gente, se Deus deixou... É como se acontecesse o seguinte... Deus não deixou que os médicos descobrissem todo tipo de remédio, todo tipo de cura, de cirurgia, de não sei o quê, e nós não utilizamos isso? Os professores também estão ali para isso. Os livros também estão ali para isso. É a mesma coisa de falar assim, olha, pastor, eu estou com dor de cabeça, o que eu faço? A senhora tem um comprimido? Não, filha, entra ali, a hora que vai passar. Deus tem o poder de fazer isso? Claro, mas eu não tenho remédio que possa fazer isso? Por que eu não posso utilizar? Por que eu não posso utilizar os comentários bíblicos? Uma Bíblia que me explique do que está falando,
que é o contexto daquilo? Porque, às vezes, a gente vê coisas isoladas, atitudes isoladas, que nós não sabemos por que a pessoa tomou aquela atitude. Às vezes era cultural, às vezes era da tribo dela, aquilo. E a gente não sabe, replica. Então, assim, necessidade urgente da igreja. Seja mestre, aprenda de Deus para que você possa ensinar a outras pessoas. Isso significa que você vai subir no altar e pregar? Não. Isso significa que Deus vai te usar para trazer mais almas para a igreja. Segunda coisa, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Jesus, ele pegou os apóstolos, para treinar, vamos dizer assim, treinar como mestres. Ele ensinou uma vez só? Quantas lições nós temos durante o Novo Testamento, falando das coisas, das exortações que Jesus deu aos discípulos para que eles crescessem? Quantas? Discipulado constante. Eu preciso ouvir meu pastor, minha pastora. Eu preciso aprender de Deus. Eu preciso estudar a Bíblia, ler e falar assim: olha, pastora, eu li isso aqui, mas eu não entendi nada. Dá para a senhora dar uma força aí? Gente, não é vergonha. Não é. Não é vergonha a gente fazer isso. Muito pelo contrário, vergonha é você replicar isso para outra pessoa e a pessoa falar assim: cara, ele está na igreja e não sabe isso? Nunca escutou falar sobre isso? E vem o terceiro ponto. Os requisitos necessários para ser mestre. Eu acho que a hora que eu fiz o 2 e o 3, eu estava meio dormindo, que nem eu estou enxergando. Então, assim, quais são os requisitos para ser um mestre? Número 1, salvo em Cristo. Primeira coisa, você é salvo em Cristo? Esse é o primeiro requisito. Então, assim, quem aqui é salvo em Cristo? Então, quer dizer que você já tem o primeiro requisito para ser mestre. Vamos passar para os adiante. Essa é a melhor. Quem aqui tem o hábito de ler? Não fala da pratinha de literatura que você não gosta de ler, pelo amor de Deus. Né? Mas, gente, leitura é um hábito mesmo. Se você não quer, vamos supor, ler a Bíblia, pegue o hábito lendo outra coisa. Leia uma página por dia. Mas pegue esse hábito para você passar para a Bíblia. Porque, às vezes, realmente, é uma linguagem difícil. Às vezes, você realmente não tem aquele conhecimento. Mas Deus vai abrir a sua mente para que você tenha esse conhecimento. Os meus alunos costumam dizer o seguinte, que aqui eu acho que todo mundo já passou pela aula de literatura, né? Ler Machado de Assis, né? Então, assim, o que meus alunos reclamam? Ai, professora, eu não entendo nada que esse cara fala. Não tem palavra nenhuma aí que eu sei. Como que eu pego o hábito de que eles leiam? Eu começo a contar a história, mas eu não termino. E aí a curiosidade faz com que eles terminem o livro. Tem uma turma que é menorzinha, que é mais adolescente, 7º ano. Eu ponho lá na agenda deles assim, ó, ler o capítulo tal e o capítulo tal. Coloque na sua agenda, ler o capítulo tal da Bíblia. Comece pelos mais fáceis. Novo Testamento sempre é mais fácil de ler. Sempre. Comece pelo menor. 1 João, 2 João, Judas, que eu descobri esse dia que tinha na minha Bíblia. Judas. Faça esse esforço. Por quê? O que Jesus fez por nós não tem preço. O que eu estou dando em troca? Como eu estou agradecendo? Todo mundo fala e todo mundo sabe que nós não vamos ser valorizados pelas nossas obras. Mas eu posso agradecer com as minhas atitudes. Conhecimento,
ensinamento, buscar. E nós precisamos alcançar principalmente o coração das pessoas. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sedentas de Deus, mas elas não sabem. Elas não sabem. Elas sentem falta de algo, mas elas não sabem te dizer o que é. E nós sabemos que é Deus. Nós sabemos que é Deus. Você está fazendo a sua parte? Usando o seu ministério de mestre para ajudar outras pessoas? Para ajudar a curar as feridas? Essa pandemia, então, assim, ela trouxe uma desestabilidade emocional, assim, fora do comum, né? Em todo sentido. O mais interessante é que na vida secular, né, nós vimos muitos casais se separarem, nós vimos muitas famílias se desfazerem, porque nem conhecia com quem estava casado, nem conhecia o filho que tinha. E aí, foram obrigados a ficar todo mundo trancado na mesma casa. É fácil? Será que nesse momento, eu exerci meu ministério de mestre ou eu fiquei doida igual todo mundo? Porque nós temos a promessa de que a nossa vida não é aqui. Nós temos a promessa de que o que nós temos aqui não é nosso. O que nós temos aqui é passageiro. E nós sabemos onde está o nosso galardão. Mas as pessoas não sabem. E elas estão precisando de nós, estão precisando desse ministério de mestre, de eu exercer esse ministério. Eu não preciso ser professor, eu não preciso ser pastor, presbítero, diácono. Títulos são títulos. O que eu preciso? Saber que eu represento Jesus no meu trabalho. Eu represento Jesus na minha escola, na minha faculdade, na minha igreja. Eu tenho trago pessoas para cá? Eu tenho falado de Deus? Eu tenho orado com alguém? Momento de reflexão. Quantas vezes durante essa semana você falou de Jesus para alguém? Quantas vezes durante essa semana você ouviu de Jesus? Isso são coisas importantíssimas para que nós nos tornemos mestres por excelência. Claro que nós nunca vamos chegar a Jesus, mas o nosso objetivo é falar dele a todo mundo. E nesse momento, assim, do jeito que vocês estão, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos ilumine, tanto na leitura da Bíblia, porque algumas pessoas sentem dificuldade de entender, tanto na leitura da Bíblia, quanto no passar a Bíblia para outra pessoa, no passar os nossos ensinamentos. Curvem as suas cabeças. Senhor nosso Deus, nós, Senhor, estamos aqui para te adorar, para te louvar e dizer que tu és o mestre dos mestres e que nós precisamos, Senhor, aprender mais de ti. Que a cada momento, que cada membro aqui abra a Bíblia, ele possa entender o que o Senhor quer dizer a ele, entender a tua doutrina, entender o que o Senhor quer dele. Que também, Senhor, nós possamos ser usados como instrumentos para levar a tua palavra a todas as pessoas e ajudar, como o Senhor ajudou a curar corações, a curar vidas e a trazê-las para perto de ti. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe nessa manhã. Amém.